Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sexta-feira, mais uma. Boa semana e aqui estamos nós em mais uma noite para aquela nossa conversinha de 1 hora, 50 minutos, 40 minutos tradicionais que já está aí desde março, né? Mas já estamos na última sexta do mês, já estamos nos encaminhando para o último mês do ano e finalmente chegou a grande hora de revisar. Vamos relembrar o que a gente já conversou durante esses 8 meses aí, praticamente 9, né? Para que a gente possa lembrar, porque eu refiro, a necessidade do relembrar, mas relembrar do que importa é fundamental. Nós puxamos o passado normalmente com o intuito de fuga ou culpa, né? A gente sempre está atrás do passado por se martirizar ou buscar respostas por aquilo que a gente fez ou deixou de fazer ou aquilo que a gente entende que não tenha feito certo. E não é esse tipo de passado que a gente tem que rememorar, não é esse tipo de questão que nós temos que discutir e conversar aqui. Na verdade, a gente tem que relembrar, rememorar aquilo que de fato acrescenta na nossa existência, aquilo que de fato produz resultados. E é isso que a gente vai trabalhar nessa noite. É isso que a gente vai começar a partir de hoje. Nós temos aí quase 50 vídeos, quase 50 lives que a gente trouxe aí, então é bastante conteúdo para a gente tentar relembrar, porque é difícil guardar. E é aquilo que eu disse, esse tipo de conteúdo que trabalha o essencial, que traz a mudança, é necessário ser revisto muitas e muitas e muitas vezes. Então vamos lá, né? Porque o que a gente precisa relembrar é o que importa. O que ficou no passado de certo, errado, o que foi bom, ficou no passado. O que a gente precisa sempre é estar em busca do que é novo, mas novo diante de conhecimento ou aquilo que não foi bem entendido. E nossos vídeos começaram lá há 7 meses atrás, mais ou menos, quase 8, né? Com um primeiro vídeo que foi com o título Questionamentos e Respostas, né? E algumas colocações. Nesse vídeo, que foi o de abertura, foi um vídeo bem curto, eu trouxe a primeira característica do que deveria ser refletido e que sempre esteve presente nas nossas conversas sexta-feira. E eu digo que uma das piores questões de conflitos existenciais do ser humano, né? Que é aquela questão básica entre ter e ser, né? A primeira colocação que eu trouxe, o primeiro vídeo, tratava sobre ter e ser, né? Essa questão básica tão contraditória e tão conflitiva no ser. Por quê? Porque nós vivemos numa realidade a qual nós sempre buscamos ter, né? Nós vivemos sobre o jugo e a questão básica do ter. A sociedade implica isso, a nossa realidade historicamente vive diante dessa nuance do ter. E o ter é tudo aquilo que tem relação à matéria, ao imediatismo, que é concreto, né? Nossa vida basicamente é baseada em ter sucesso, em ter uma família, em ter um amor, em ter dinheiro, em ter comida, em ter prazer, em ter viagem, né? E aí a vida gira em torno desse termo, que é extremamente voltado ao ego, né? O ego é algo que domina a nossa vida, e o ego ele tem uma finalidade básica, existência, sobrevivência, né? Só que a gente tem que começar a compreender, entender que existe um elemento que faz parte integrante de nós, que muitas vezes é ignorado e totalmente negligenciado, que é o ser. O ser é o teu lado essencial, é o que trabalha com sonhos, com aquilo mais profundo, com o teu lado mais emocional, mais essencial, qual é o termo dele.
E geralmente não temos esse termo, esse elemento como prioridade nas nossas existências. E deverias ter, porque ele é o que manda, é ele que rege a nossa existência, é ele que deveria ser a verdadeira prioridade. Só que sempre deixamos para um segundo plano ou nunca queremos trabalhar ele. Porque ele é relacionado às nossas emoções, às nossas frustrações. Na verdade, no momento que a gente volta para o ser, nós temos que ir contra os fatores sociais, né? Quanto que a sociedade impõe, emprega, e muitas vezes, diante das nossas fraquezas de culpa e medo e de autoconfiança, a gente tem uma grande dificuldade de ir contra as tendências e a sociedade em si, daquilo que ela prega. Nós temos uma grande dificuldade de ser originais, nós somos extremamente tendenciosos diante do que aquilo que é conveniente e aquilo que é pregado moralmente, tecnicamente adequado, seja pela sociedade e basicamente muitas vezes pelo aquilo que é pregado pela nossa família, aquela primeira forma de dizer o que é certo e errado. Mas, infelizmente ou felizmente, uma hora a gente vai ter que entender que a gente vai ter que dar mais atenção e equilibrar essa questão voltada ao ser e deixar de ser tanto ter. Porque hoje nós temos um grande nível de doenças emocionais, hoje nós temos uma sociedade totalmente doente emocionalmente falando, seja de forma física, fisiológica, de doenças psicossomáticas. Boa parte das doenças hoje ela não tem um fator clínico de fato, ou seja, algo físico, mas é muito em decorrência de um emocional pouco bom, trabalhado e um emocional extremamente falido e destroçado, né? E muitas vezes, quando de fato não é a doença em si. Nós vivemos numa sociedade hoje extremamente ansiosa e depressiva. Por quê? Porque não se trabalha o ser. Porque não se trabalha o lado emocional, não se mexe nas mágoas, nas frustrações e nos medos, né? Tenta, na verdade, superar toda essa questão do ser no ter, né? Em vez de eu ser uma pessoa mais confiante, mais amorosa, mais segura, eu tento trabalhar isso entendo posses, entendo um bom trabalho, entendo sucesso, entendo condições de viajar, em consumir e comprar. E isso é muito bem utilizado pelo mundo capitalista. As empresas, para vender, elas exploram absurdamente essa fraqueza emocional do ser humano. E aí é aquela questão, sociedade consumista, consumista e consumista, individualista e dependente do material. Só que o material não resolve. Aquela dor que tu tem, aquela mágoa que tu recarrega na tua alma, aquela frustração, aquela insegurança, não vai ser algo material que vai mudar ela. Não é ela que vai apagar da tua vida. Ela vai só mascarar, né? É aquilo que eu digo. Uma das drogas modernas é o consumo, né? Seja o consumo de conteúdos palpáveis ou conteúdos visuais. Tanto que hoje o que mais tem é plataforma de streaming que é decorrente de séries e vídeos, porque é a forma de fugir do mundo, da realidade. É a forma que tu usa para ter a fuga. Então hoje tu tem aí 3, 4, 5, 6, 7 plataformas diferentes para te ficar lá 24 horas zapeando na tua TV Smart ou no teu celular, no teu computador, lá séries para te fugir da realidade. Consumo, né? E é o que se explora. Não queremos trabalhar o ser. Só que você vai ter que entender. Você precisa trabalhar o ser. O ser é algo maior do que o ter, porque você morre, o corpo vai, mas a alma permanece. O espírito é eterno, o corpo não. E o que vai com o espírito, o que vai com a tua alma, sem sombra de dúvidas, é essencial. E esse mundo conflitivo não resolvido, não trabalhado, gera todo esse caos. Já falei quase a mesma coisa que eu falei naquele vídeo, mas vamos lá, tem muita coisa para relembrar. Nossa segunda live, vídeo 2, né? O tema era do que fugimos, né? 1 hora lá tratando sobre esse tema, 1 hora e pouco, né? Mas antes, só para fechar, eu sempre gosto de pontuar algumas coisas importantes e para te entender se tu é uma pessoa que é mais ter o ser, sempre faz grande questionamento. Eu sempre faço um grande exercício com quem assiste meus vídeos, quem é meu aluno ou quem conversa comigo sobre esses temas.
Eu sempre digo, fecha os olhos e pensa rapidamente em 5 coisas que tu quer. Agora, fecha os olhos e pensa, eu quero isso, isso, isso e isso. Ok? Pensou e põe na frente dela o verbo ser ou ter. Se conjugar com ter, é que você está mais voltado por essa tendência materialista. Se conjugar com ser, certamente você está mais voltado com o seu lado essencial. Provavelmente vai ser os dois, porque hoje não se busca a perfeição. Que nem eu falo, tem que buscar um equilíbrio de sobrevivência, um equilíbrio emocional de sanidade. Né? Ninguém vai ser nessa encarnação totalmente ser, mas tem que se botar isso como prioridade de vida. Voltando, nossa segunda live, nossa segunda conversa foi com o seguinte título: do que fugimos, do que se foge, né? E lá, sendo hoje bem objetivo, não tendo todo aquele rodeio, aquela questão, basicamente nós fugimos de nós mesmos. Nós estamos numa eterna fuga de nós. De nós, mas não aquele nós básico, superficial, mas aquele nós profundo, aquela questão básica que a gente não quer mexer. Basicamente, nesse vídeo eu sempre conto uma história, e eu vou contar aqui ela de novo, porque ela é emblemática e eu acho que ela resume essa 1 hora e pouca de vídeo, que é a seguinte questão, para demonstrar que nós fugimos de nós mesmos. Eu sempre digo que todos nós, na vida, fugimos de nós mesmos, e eu vou interpretar isso da história que eu sempre conto. Tá? Um grande dia, todos nós recebemos um cachorrinho de presente, né? Um cachorrinho bonitinho, muito lindo, muito carinhoso, muito belo, e foi um dia extremamente feliz para a gente receber aquele animal tão bonitinho, gracioso. Eu gosto que vai imaginando a história. Você recebendo aquele cachorrinho bonitinho, coisa mais linda, engraçada, ele vem com aqueles olhos brilhando, todo feliz, te lame, e tu fica lá feliz, né? E diante dessa felicidade, tu quer mostrar a tua felicidade, tu quer passear com a tua felicidade, tu quer mostrar e realmente viver a vida com aquele bichinho. E aí chega no dia básico, que tu pega esse teu bichinho, esse cachorrinho, e dizer, chegou o grande dia de eu apresentar ele ao mundo, né? E aí tu pega o teu cachorrinho, põe na coleirinha, bem faceiro, e vai para um parque num dia de domingo ou de sábado, bem ensolarado, bem quente. Aquele parque na tua cidade, onde tem um movimento, ou seja, na praia onde tu moras, é aquele lugar que tem muito movimento. E tu leva o teu cachorrinho para passear. E aí tu chega lá, e chega com o teu bichinho, bem feliz, bem faceiro, ele todo posudo, e todo mundo olhando. E aí vem lá uma pessoa e diz, olha que cachorrinho lindo, que lindo. E ela tenta passar a mão. E aí o teu cachorro, por não conhecer aquela pessoa, por não ter intimidade, vai lá e dá uma mordida naquela pessoa. E aquela pessoa faz o maior escândalo diante daquela ótica, grita, faz um estardalhaço, te xinga, te quase agride verbalmente, quando não agride verbalmente, quando não chega ao ver de fato de te bater. Mas aquilo tranquilo até o grande problema. Todo mundo para e te olha, e olha aquela cena e te sente constrangido diante daquela ótica. E aí o que tu faz? Diante daquela questão, da vergonha que tu passou, diante daquela circunstância, tu vai para casa, pega o cachorro, põe ele debaixo do braço, põe as tuas pernas para sair praticamente correndo e volta para casa. Chega lá, xinga, bate, incomoda o cachorro e diz, cachorro malcriado, cachorro deseducado, nunca mais eu te levo para sair. E tu pega o cachorro, cria uma raiva dele e deixa ele lá no fundo do pátio, lá no canil, e diz, olha, aí é o teu lugar, aí que tu merece, tu não merece sair porque tu fez eu passar vergonha e não vou te tirar mais dali. E lá tu deixa o cachorro atirado no fim do quintal, lá no canil, dá comida quando dá, por obrigação, enche o copo de água quente, não sabe se está frio, e as necessidades, mal limpa o cocô e o xixi que ele faz. E tu deixa lá aquele cachorro
Aquele cachorro fica lá, ele late, ele acua, aí te faz louco, que cachorro, não sei. Os vizinhos perguntam, tu tem um cachorro? E eu digo, tu diz, não, não tem cachorro. E o cachorro acoa, late, berra, e tu tá lá. Deixa o cachorro no fim do pátio lá, e passa ano e entra ano, e toda vez que tu olha pra cara dele, em vez de dar uma oportunidade, tu lembra do grande dia que ele mordeu aquela pessoa. E nunca dá a oportunidade dele sair, porque aquele dia foi fatal. Foi o ápice, porque tu passou vergonha, porque tu fez algo que foi julgado e recriminado pela sociedade. Mas meu amigo e minha amiga, um dia, aquele cachorro vai ter que ser tratado. Porque ele vai arroar sempre. Ele vai lá estar presente. Ele vai latir. Ele vai fazer presente na tua vida. E tu vai ter que ter contato com esse cachorro. E é isso que a gente faz com a nossa vida. É isso que a gente faz com a gente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando a gente foge, quando a gente trabalha o ter apenas. A gente, na nossa intimidade, a gente trata a gente dessa forma, como eu falei no início da live. O passado, sempre a gente busca ele, muitas vezes, com o intuito de julgar, ou lembrar a parte ruim, ou ficar preso a coisas maravilhosas que nem se sabe se foi maravilhoso ou não. Mas o fato é que o cachorro está lá. E é como a gente se trata. Nós somos esse cachorro que a gente cometeu um erro, teve um vacilo, seja nessa vida ou na outra, e joga no final do pátio. E diz pra ele, deu. É o teu fim. Nunca mais tu vai ter oportunidade. E ele acoa, porque ele vive, ele é teu, ele faz parte de ti. Mas tu dá uma olhada de canto de olho. Dá o necessário para ele. Não dá banho, não corta o pelo, não dá devida atenção, não leva no veterinário. E é assim que a gente faz com a gente, porque a gente sempre está fugindo de nós. Nós sempre estamos fugindo dos nossos medos, das nossas dores, das nossas culpas. E nós somos aquele cachorro que está lá, jogado, atirado, por um equívoco. E aí eu digo, a culpa era do cachorro? Não necessariamente, não existe vítimas. Se aquela pessoa que foi lá, ela não tivesse sido tão invasiva, de repente tivesse, antes de encostar no cachorro, pensado se realmente ele é um cachorro que pudesse tocar, se ela tivesse questionado, ele de repente não teria mordido. Mas o fato é que o que importa é a vergonha e o julgamento dos outros, não o que de fato ocorreu. Na nossa vida a gente está sempre botando a nossa vida muito no que os outros dizem, não na verdade o que é o fato e o que de fato ocorreu. E a gente vai lá, num ato desses, a gente não dá oportunidades, não tem o perdão. E assim somos, e ficamos fugindo da gente dessa realidade, criando personagens, criando fugas, para não ir lá ver o cachorro. Eu digo para você e para vocês todos que estão assistindo, você vai ter que pegar aquele cachorro. Você vai ter que tirar aquele cachorro do canil, olhar para ele, fazer as pazes, dar um bom banho, uma boa alimentação, fazer muito carinho e criar confiança com ele. E novamente sair para a rua. E sair para a rua sabendo que ele vai poder morder de novo. Mas se é para sair para a rua, sai com cuidado. Busca a forma adequada. Mas não adianta jogar o cachorro lá no fim do pátio e esperar que as coisas sumam por osmose. Ou esperar que a vida acabe, que ele morra e que tudo seja diferente. Não. Nós temos o nosso cachorro interno, da nossa essência, que ignoramos e precisamos dar atenção. E sempre é isso que eu digo, do que fugimos? De nós mesmos. Estamos em eterna fuga de nós mesmos. Tanto que às vezes eu questiono você agora que está assistindo. Me diz, tu te conhece? Tu sabe me afirmar exatamente quem é você? Você sabe me descrever quem você é? E assim foi o segundo vídeo. Entramos na terceira oportunidade de conversa, né? E aí, novamente, iniciamos nossos processos de forma indagatória. E aí, o terceiro vídeo é, novamente, uma pergunta. E aí eu perguntei, do que você se alimenta? Qual é o seu alimento?
E aí eu trabalhei diante dessa ótica básica que nós estávamos diante do início de pandemia, e no momento que as pessoas estavam trabalhando muito uma questão de ódio e medo, eu trouxe esse tema, porque normalmente é o que a gente trabalha, né? E eu quis trazer o comparativo, porque a vida fisiológica, a vida material, é espelho da vida espiritual, da vida emocional. E eu trouxe aquele parâmetro. Se você se alimenta de comidas pesadas, de comidas gordurosas, de comidas processadas, de comidas industrializadas, você vai engordar, você vai ter desânimo, você vai ter doenças, você vai ficar com problemas estomacais, de fígado, e aí vai. Porque é uma alimentação pesada, é uma alimentação nem um pouco saudável. E o pensamento e os sentimentos agem da mesma forma. Então, o objetivo daquele vídeo era tratar sobre isso. Qual é o teu alimento mental e emocional hoje? Do que tu anda te alimentando? De raiva? De medo? De ódio? De insegurança? Se esses são os teus alimentos, sem sombra de dúvidas, a tua vida espiritual e emocional é extremamente pesada e densa. E se ela é pesada e densa, ela faz o mesmo resultado que alimentos pesados, tóxicos e não saudáveis fazem para a alma. Então você vai ter um excesso de problemas físicos. Porque no momento que você tem atitudes mentais inadequadas, o mental vai influenciar no teu mundo emocional. E toda pessoa que já pensa assim, que age assim, que ela trabalha de uma forma negativista, pessimista, de raiva, de rancor, de revolta, sem sombra de dúvidas ela já tem doença na alma. É fato. Quem tem essa postura, tu pode ter certeza, é doente de alma. Então não adianta nem vou dizer, fica doente na alma. Não, já é doente de alma. Porque a pessoa que trabalha diante dessa ótica negativista, que é normal, mas que é equivocada, que trabalha de uma forma pessimista, que trabalha diante do medo, da raiva e do rancor, é uma pessoa doente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. E esse princípio de alimentação, sem sombra de dúvidas, acarreta problemas sérios ao corpo físico. Dor de cabeça, dor de barriga, desânimo, cansaço, vários efeitos. E até mesmo o câncer. Já há estudos demonstrando que o câncer, muitas vezes, ele é o quê? Emoções mal trabalhadas. Emoções negativas e extremamente concentradas. Já há estudos também na qual eles já trabalharam uma força da vibração com estudos em água e arroz. E viram que aquele processo de formas negativas gera um processo extremamente danoso para esses elementos. Eles tiraram lá fotos de moléculas de água e viram que a estrutura dela se modificava quando tu fazia todo esse tipo de emanação que eu referi antes. E o nosso corpo tem uma grande quantidade de água. Então imagina o mal que a gente está fazendo. Como nós estamos nos alimentando de coisas ruins. Então muitas vezes o teu problema, às vezes não é nem físico, de fato. Não é o que vem, mas é o que tu anda pensando. É como tu te alimenta dos teus pensamentos. E aí eu falo, o grande cerne desse vídeo era dizer assim, ó, reflete enquanto tu pensa. Pensou, plasmou. Pensou criar uma energia. Pensou, tá aí contigo, dentro de ti e em volta de ti. Então o pensamento tem um poder extremo. O pensamento tem algo que influencia diretamente na tua existência. Então cuida. Não fica pensando besteira. Não fica trabalhando questões desnecessárias. Trabalha o teu pensamento de forma útil. Porque, amiga, se tu ficar no mundo basicamente trabalhando em raiva, rancor, mágoa, cobrança, culpa, ressentimento, já disse raiva, mas vou repetir, raiva, ódio, tá? Isso vai destruir a tua vida.
Porque isso são sentimentos e pensamentos extremamente destrutivos e geram efeitos de fato em ti, no teu corpo e no meio em volta de ti. Porque eu já disse, não vou falar nem na alma, na tua essência, porque quem já age assim naturalmente é doente. Então cuidado, reflita e modifique a forma de pensar. Tenha uma postura diferenciada como pensa. É fundamental. É fundamental mudar a ótica de pensar. Então se alimente de pensamentos e emoções e sentimentos mais positivos, mais salutares. Comece a trabalhar o otimismo, comece a ver a vida de uma forma mais alegre, trabalhe a forma de uma forma mais saudável, de uma forma mais pacífica, de mais compreensiva, de mais caridosa, de forma mais empática, até um dia que tu consiga trabalhar de forma amorosa. E assim nós trabalhamos para o fim do terceiro vídeo, na terceira live. Na quarta live o título é Olha-te, né? Então no momento que eu já faço uma sequência de questionamentos, né? No momento que eu falo que tu precisa parar de fugir de ti, cuidar dos teus alimentos, eu crio a possibilidade de conversar que é o momento de tu parar e começar a se analisar. Analisar de forma profunda. Para de te importar o que o outro faz, o que está acontecendo no mundo e analisa o que está acontecendo contigo, o que você está fazendo. E a grande questão que eu sempre questiono, na verdade, o que tu anda fazendo e principalmente por que você está fazendo. Porque as pessoas trabalham hoje de uma forma habitual, robótica e sistemática. Elas trabalham hoje sem qualquer tipo de iniciativa de fato. É aquilo que eu digo. Não adianta me dizer o que tu faz, é tu me dizer por que tu faz. Não adianta tu me dizer, eu tomo tal atitude. Eu quero saber por que tu toma tal atitude. O que te leva a fazer isso? Tu faz por quê? Porque tu realmente acredita? Porque foi dito para te fazer? Ou porque tu tem medo de fazer diferente? E para te responder isso de forma sincera e honesta, tu precisa olhar para ti. Porque de repente tu vive num mundo que tu entende que tu tem que servir para o outro. E o que importa é que o outro acha que o importo é em segundo plano. Terceiro plano, quem sabe nenhum plano. Né? Bom, às vezes diante da forma que tu acredita, tu não acredita que tu é tão bom assim. E aí tu trabalha diante de uma questão de submissão. Ou às vezes tu trabalha diante de uma forma arrogante, extremamente alienada, que tu acha que tu é bom, mas na verdade tu faz aquilo se achando bom porque no fundo tu sabe que tu é ruim. E aí tu precisa expor que tu é bom, para que os outros acreditem em ti, para que tu possa acreditar em ti, porque tu não acredita em ti mesmo. Então é complexo. Porque na verdade nós vivemos diante de um elemento chamado persona para a psicologia. Personagem, nós estamos diariamente cenando. Nós estamos trabalhando de forma a criar circunstâncias de caráter emocional para que a gente se molde aquele lugar, aquele momento, aquela circunstância. Dificilmente trabalhamos originalidade. Né? Geralmente quem é original é recriminado. Né? Sempre é taxado ou visto de forma diferente. Então, é importante parar agora, nesse momento. E naquela época da pandemia era um momento ótimo, porque estava todo mundo recluso, todo mundo em casa, então tu tinha a oportunidade de chegar e dizer assim, ó, vou refletir. Aquele momento de pandemia era para aquilo. Reflita e olha para ti. Sai um pouco desse mundo. Sai dessa tua rotina frenética e louca, ou nessa tua rotina fechada. E olha um pouco para ti. Entende quem tu é. Compreende os teus sentimentos. Começa a entender por que tu tá assim. Por que a situação está assim. E assim nós encerramos o terceiro vídeo. Né? O quarto, na verdade. E aí chegamos na quinta oportunidade de conversa. Né? E aí, o título dessa live era é hora de ressignificar. Você sabe no que acredita? E aí, depois de você se olhar,
é hora de mudar os significados. É hora de começar a mudar padrões. Porque alguém que quer ser diferente, alguém que quer uma vida diferente, alguém que quer mudar, precisa mudar as suas verdades. É sair desse mundo de segurança, de certeza, de busca, de controle, e é hora de mudar o que acredita, como acredita, e começar a ver o mundo de forma diferente. Porque é só aquele que começa a compreender e ver o mundo diferente, de fato muda. Se você está seguindo a maré, ou você é mais um na Terra, seguindo os padrões normais, meu amigo, minha amiga, simplesmente você está na mesma onda. Você infelizmente está no processo na qual não tem evolução essencial. Porque aquilo que eu falei inicialmente, né? Vivemos no mundo do ter, vivemos no mundo do negativismo. Então, basicamente, você trabalha de uma forma pessimista e trabalha diante do pessimismo uma forma de angariar coisas para ter segurança. Ou quando você não tem mais nada e desiste de tudo, que é o depressivo. Né? O depressivo, infelizmente, ele deixa de acreditar na realidade. Ele se entende vencido pelo mundo. Mas tem outros que ainda estão nessa insistência de não compreender o mundo. E você precisa mudar. Você precisa mudar. Se você quer ser diferente, se você quer ser alguém dito melhor, você precisa mudar. Você vai ter que ressignificar a sua forma de ver o mundo. Porque aquilo que eu referi, você vai ter que ser mais essencial. Você vai ter que ir atrás de outras coisas. Basicamente aquilo que eu venho dizendo em muitas lives, né? As premissas básicas do grande psicólogo, grande filósofo que teve aí, que foi Jesus Cristo, né? Ele sempre dizia: larga tudo e me segue. Então ele dizia: você precisa mudar os seus padrões e modificar toda a forma de ser e me seguir. Ele dizia: dê de César o que é de César, dê de Deus o que é de Deus. Então ele diz que o mundo que existe aí não se combina, e que você tem que desapegar de um para viver no outro. Amor e caridade. Bom, não somos nem amorosos e muito menos amorosos. Então, é hora de mudar. Precisa se mudar. É extremamente necessário que haja uma mudança. E aí, seguindo nessa nossa conversa, passando os meses, passando os dias, as lives, né? Chegamos numa outra temática, que é de volta para casa, né? E aí eu digo, naquela live, que basicamente outra história que eu refiro, que é importante voltar para casa, né? E que casa é essa? É a casa do eu, é a casa da essência, né? É a casa do meu mundo essencial. A gente precisa arrumar essa casa. A gente precisa entender e organizar e viver nessa casa. Porque a gente foge de casa. É aquilo que eu falo, a gente está sempre fugindo da gente. A gente sempre está tentando postergar o dia que a gente vai conversar com a gente. E a nossa casa, basicamente, ela é formada da seguinte história, que eu contei uma historinha. A casa, ela é uma casa simpática, mas está bagunçada, né? A tua casa é uma casa que tem uma sala, ela tem uma cozinha e 2 quartos, ok? E nessa casa existe uma composição, né? Você com você mesmo. Inicialmente existe você existindo naquela casa e adquirindo conteúdo e conteúdo e conteúdo e conteúdo material. Você é um acumulador de questões, de objetos, e você torna um desses quartos o lugar para guardar tudo isso. Você vai lá e guarda tudo. E vai amontoando, 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 e vai enchendo aquele quarto, né? E aí chega o grande dia
Que você entende que não é só isso que você quer amontoar. Você não quer ter seus objetos. Aí você quer mais para sua vida. E aí você resolve ter um filho. E esse filho que nasce, o primeiro, nesse mundo, nessa casa que habita com você, é o ego. O nome dele é ego, seu primogênito. Você cria o seu primeiro filho. E esse primeiro filho, chamado ego, ele é uma pessoa extremamente egoísta, individualista, mandona e possessiva. O ego trabalha assim, ele quer toda a atenção para ele quer que seja da forma dele, no momento que ele quer e tem que ser palpável. Não basta tu mostrar com sentimentos ou com palavras, não, ele quer sentir. Né? Não basta dizer te amo, ele quer ser abraçado. Não basta tu fazer um sorriso, ele quer que tu sirva a ele, que tu seja o escravo dele. E aí tu vai diante dessa rotina, e aí vê que o filho, esse ego, é frustrante. E aí tu olha aquele quarto cheio de tralha do passado e aquela criança mimada. Né? E aí diante desse desespero, tu começa a pensar em ter um terceiro filho, um segundo filho. Botar mais um elemento para encher a tua vida de alegria ou trazer mais uma questão de fuga ou de mudança. E aí, quando você pensa nisso, você pode ter duas atitudes, né? Bom, tem um quarto lá que eu preciso desocupar para ter mais espaço para todo mundo. Preciso me desfazer daquele monte de quinquilharia que existe lá. Ou na verdade você não pode pensar em se desfazer diante do impulso, porque não querer fazer, já ter esse outro filho. E a escolha vão gerar questões totalmente diferentes. E esse outro filho nasce, você tem esse outro filho, você resolve ter e nasce a essência, uma menina. E a essência, quando ela nasce, ela é uma criança bonitinha, delicada, sensível, com belos olhos e um lindo sorriso. Tu olha e tu te encanta. Mas também ela tem um temperamento forte, extremamente impositivo. E aí, quando nasce a essência na tua vida, começa o conflito. Porque o ego, que está lá, o primogênito, que quer toda atenção, egoísta, vai se sentir ameaçado pela essência. E a essência, diante de toda a sua doçura e de toda a sua beleza, independente ou não, ela vai querer se impor a dizer, eu faço parte disso. Esse também é o meu mundo. Eu não vou deixar tu dominar, porque eu também sou tão igual, ou de repente até maior que tu. E aí na tua vida começa essa bagunça. Tu tem um quarto cheio de bagunça, duas crianças conflitando diante de interesses, e a tua vida entra em loucura. E aí tu quer fugir de casa, mas não pode fugir de casa, porque tu deu a tua vida, tem 2 filhos, dependem de ti. Também não pode matá-los, porque são teus filhos. E aí como é que se convive nisso? Precisa se administrar. Não adianta fugir de casa, tem que estar em casa, tem que se organizar a casa. E esse é o nosso mundo, porque nós temos a essência, que é a nossa filha, que a gente resolve. Nós vivemos pro primogênito, o ego, não é satisfatório, resolvemos ter outro filho para ser melhores, temos a essência. E aí nós temos que saber administrar esses 2 filhos. E ainda temos aquele quarto ocupado cheio de coisas do passado. E nós também temos que lidar com aquele monte de coisa, porque a casa é pequena. E aí o que você faz? Joga a essência de repente naquele quarto cheio de trambolhos. E a essência vai lá, não tem espaço para ela, ela é curiosa, e pega aquele monte de trambolho e começa a jogar para fora. E aí tu vai ter que olhar, tu vai ter que mexer. Esse monte de trambolho é teu passado. É aquela briga com os pais que tu não quer falar, é aquele amor do passado que tu renega, é uma questão de culpa que tu não trabalha. Esse é a tua casa, esse é o teu mundo.
Isso é o teu interior. E isso está presente, você tem que trabalhar. Você não pode abandonar os filhos, você não pode matar os filhos, você não pode sair da casa correndo e simplesmente abandonar tudo. Você é responsável por isso. Então use esse exemplo para entender que o seu mundo emocional é uma casa pequena, com um monte de tralha que tu vai ter que jogar fora, para que tenha espaço para que o teu filho primogênito possa viver em paz com a tua filha nova essência. E você vai ter que cuidar deles com muito amor. E é por isso que eu digo, quando se fala em ego e mudança, tu não mata um filho, tu educa o filho. Então o ego, quando eu falo de ego, as pessoas sempre querem eliminar os seus lados ruins, eliminar os seus lados negativos, aquilo não me agrada. Não é matando, porque não se mata um filho. É educando, o filho se educa. E você precisa se educar. Você precisa educar a essência e você precisa harmonizar o seu ambiente para que tudo funcione adequadamente. Mas hoje, como não trabalhamos isso para nós de forma real, nós o que fizemos? Fugimos de casa, abandonamos a família e o lar. O nosso lar. Então olha como eu falei aí hoje na live, os poucos vídeos é demonstrar aqui como a gente se abandona, quanto a gente não se valoriza e não se dá o devido carinho, amor. E no momento que a gente é abandonado e se abandona, como a gente quer que os outros nos amem? Como a gente quer que os outros sejam presentes? Como a gente quer que os outros nos deem o valor? Não tem como, porque se a gente não se dá o verdadeiro valor, se a gente não se dá amor, se a gente não compreende que a gente precisa organizar nossa casa emocional, não tem quem faça isso por nós. Lei de atração. E é por isso que às vezes as pessoas estão se convivendo com pessoas interesseiras, com pessoas amargas, com pessoas julgadoras, com pessoas agressivas. Por quê? Porque elas se abandonaram. Porque elas não se dão o devido valor. Porque elas esperam que as pessoas deem valor para ela. Mas na verdade, para você ser valorizado, na verdade ninguém deveria se valorizar. Na verdade você deveria se autovalorizar. Porque quem se valoriza, quem arruma a casa, quem tem a casa em dia, não precisa de outros para isso. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Na verdade é você estar completo. Para que você completo ajude os outros ou tragam pessoas para, na verdade, agregar, mas não para trabalhar para si. Então, entenda, trabalha, faz isso que eu referi. O início das nossas conversas trabalhou com essa nuance, né? Com essa finalidade, né? E aí chegamos em mais um vídeo, em mais uma sexta-feira. E a sexta-feira do vídeo 7, da live 7, do nosso encontro, né? Eu falei sobre relacionamentos, um tema que é sempre questionado, né? A questão dos relacionamentos. Porque as pessoas sempre questionam, eu não me relaciono bem com meus pais, com meus familiares, com meu esposo, minha esposa, com meu namorado, minha namorada, né? Não me relaciono bem com as pessoas. E aí eu digo, amigos e amigas, tu não te relaciona bem porque tu não te relaciona bem contigo mesmo. O problema, na verdade, é em ti, não nos outros. Porque é aquilo que eu falei, no momento que tu não te trata bem, tu não vai trazer pessoas que te tratam bem. No momento que você não te dá o verdadeiro valor, ou o correto valor sobre si, você não sabe dizer não. No momento que você não se dá alto valor, geralmente você trabalha diante de interesse nas relações. Então, toda relação de problema é sua. Porque não se relaciona bem. As pessoas não se relacionam bem porque elas não sabem se relacionar consigo mesmo. Porque dificilmente alguém entra numa relação com algo basicamente completo, com algum interesse de fato nobre. Ou simplesmente por ajudar ou por querer conviver. Às vezes vai ter carência, às vezes vai ter excesso de insegurança, de confiança, um pouco de arrogância, uma educação submissa. Então, se você tem dificuldade de se relacionar e está tendo dificuldades nos seus relacionamentos, eu te digo,
o problema não está nos outros, está em ti. Está em ti porque não sabe lidar, porque não sabe às vezes conversar, porque não sabe ter paciência, porque não sabe dizer não, porque está relacionado com umas pessoas erradas por atração. Então, eu afirmo, o problema relacional não é o outro. A finalidade daquele vídeo era dizer isso. O problema não está no outro, o problema está na gente. É aquilo que eu falo, é entender que quando tu te relaciona, tu tem que ter um motivo bem claro, porque tu tá relacionado sem cinismo, sem fuga, sem qualquer tipo de questão. Mas para isso tu precisa te conhecer. Para isso tem que ter a compreensão. Vamos ter que todos nos relacionar sem sombra de dúvidas. Não vamos viver numa sociedade a qual o isolamento é regra. Por mais que hoje nós tenhamos relacionamentos, mas relacionamentos que não têm finalidade. Porque a maioria deles é por interesse, é por egoísmo. Eu busco a aprovação. Eu busco que alguém me preencha meus vazios. Eu busco a aceitação social. Mas o relacionar por se relacionar, por entender que é bom viver em sociedade, que é bom agregar e dividir coisas importantes, salutares, não é tão comum. E quando isso ocorre, é porque você está fazendo certo. Né? Existe aquele famoso ditado: me diga com quem andas e eu direi quem tu és. E eu digo que esse equívoco dito não deve ser aplicado, porque o correto é: me diga quem tu és e eu direi com quem tu andas, porque tu atrai aquilo que tu busca, aquilo que tu é e aquilo que tu acredita. Se você anda com pessoas em volta de você que são interesseiras, efeito reflexo, efeito atrativo. Alguma coisa interesseira você tem, seja pelos outros ou por algo pessoal. Lei de atração. Basicamente funcionamos de lei de atração. Somos poucos de nós que temos um cunho evolutivo suficiente para dizer: estou andando entre os mais necessitados para ser um exemplo e uma ajuda. Quase todos nós somos seres ainda andantes e rastejantes, que na verdade convivemos com o objetivo de aprender, mudar e auxiliar. Não para ser exemplo, não para ser símbolo, não para ser alguém de referência. Então, a grande questão, o grande objetivo daquela live era dizer assim, ó: se tá ruim o relacionamento, meu amigo, olha a tua culpa, olha a tua responsabilidade e muda. Não tente mudar o outro, porque o outro se muda por si mesmo. Você não tem esse poder de mudança. O outro, no máximo, ou ele compra a tua ideia, ou ele se submete à tua ideia. O que é uma escolha dele. Não foi tu que mudou ele. Ele que escolheu. Então entenda que em vez de te preocupar em mudar o outro, se mude. Mude para tentar de fato auxiliar, de fato ser exemplo, de fato para compreender, ou de fato para dizer não e dizer basta. Simples. Essa é a regra do relacionamento. Entrei no relacionamento porque eu entrei em relacionamento. Ah, entrei de forma errada. Estou no relacionamento. O que eu faço agora? Avalio. Avaliei. De forma sincera, trazendo para mim a responsabilidade. O que eu posso fazer? Posso mudar? Posso auxiliar? Posso não auxiliar? Então devo sair. E quem não entende essa parte, é básico, vai ter que conjugar de início duas perguntas. Eu posso e eu quero. Os relacionamentos e o que tem em relação ao outro, é fundamental que tenha isso. Sempre vai questionar diante da circunstância. Eu posso estar com essa pessoa? Eu posso mudar essa pessoa? Dependendo da resposta, já tem um veredito fato. Isso é lógica, não é suposição. E aí eu trago um exemplo básico para trabalhar com vocês. Eu posso mudar aquela pessoa? Não, você não pode mudar aquela pessoa. Ninguém tem condição de mudar ninguém. Porque ela vai, diante da condição dela, tomar a escolha. É aquilo que eu disse.
Se ela tomou uma postura diferente é porque ela acreditou na tua verdade ou porque ela não quis se incomodar e engoliu a tua verdade. Então você não pode mudar o outro. Então se você não pode mudar o outro, mare com essa mania de querer mudar o outro ou mudar a realidade. Então eu nem vou entrar na segunda pergunta que é eu quero. Porque a primeira pergunta já responde tudo se for negativo. Mas vamos lá. Eu posso continuar com essa pessoa? E aí você diz, eu posso. E aí você faz a segunda pergunta, mas eu quero? E aí você vai ter que dizer sim ou não. Se sim, beleza, perfeito, quero continuar com ela. Mas eu digo, essas duas respostas têm que ser extremamente honestas. Sem o mas, porém, quem sabe, de repente. Não, é realmente aquilo que tu sente. Não, não quero, não engulo mais aquela pessoa. Ela é intragável, ela é chata. Ela me faz mal. Não. Se é não, meu amigo, não adianta insistir. Por quê? Porque você está indo contra você mesmo. Você está se desrespeitando. E quem se desrespeita nunca será respeitado. Quem se desrespeita e não se respeita, ela gera expectativa, porque ela geralmente quando faz a coisa para o outro, faz esperando retribuição. Porque ela diz, se eu faço contrariado, ele tem a obrigação também de fazer contrariado. Só que o problema é que muitas vezes essa pessoa não vai fazer. E aí tu vai gerar um conflito, uma mágoa. E essa mágoa, se contaminar, se arregar em ti, vai virar uma coisa tão profunda que pode gerar um câncer. Então entenda a importância de entender que não é importante. Que você se respeitar é fundamental mais do que ficar numa vida de insatisfação, de intolerância, de rancor, de exigência, de expectativa. Então entenda. A importância não é não. Não insista. Deixe de ser teimoso. Compreenda essa realidade que eu refiro. Então, amigos e amigas, relacionamento é complicado. Mas é complicado porque a gente complica. E assim nós encerramos mais essa live falando de um tema, relacionamentos. Né? E aí chegamos à oitava live. Né? E aí, a oitava live foi com um tema básico. Esqueça os checklists. Né? As pessoas trabalham geralmente na sua vida diante daquele modelo de forma de vida perfeita, de ser exitoso, de ser certo. Né? Elas sempre perguntam o que eu preciso fazer para ser melhor? O que eu preciso fazer para ser uma pessoa exitosa, feliz, evoluída, o que seja? Eu digo, não existe padrão. Tu tem a tua individualidade, tu tem a tua caminhada e tu deve fazer ela conforme o teu crescimento. Não se molda a princípios, não vá seguir o que os outros fazem, porque o que o outro faz não necessariamente se aplica em ti, e muito menos vai atrás daqueles livros que existem, as 5 regras disso, as 10 leis do sucesso. Não, meu amigo, não existe regra. Na verdade, se você gosta de regra, é aquilo que eu digo, existem 2 princípios básicos de nortear a evolução, que são bem simples, mas infelizmente não seguimos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eu sempre dividi essa segunda regra em mais 2, ou seja, viram 3. Ame a Deus, ame ao próximo, mas para isso, antes de tudo, aprenda a se amar. Então, ame-se para que ame o outro e que assim, amando tudo, ame a Deus. Se você quer regras, se você quer um checklist, o que tem que fazer é isso. Mas não vem me dizer e não vá em busca daquelas coisas arregadas, fechadas que tem aí. Não. Se conheça, se teste e principalmente erre, porque o erro é o que vai trazer o crescimento, a mudança. Experimente, porque se experimentando você vai encontrar a sua caminhada. Experimentando você vai chegar ao seu ideal. E diante disso, se não existe um ideal, uma forma correta, não julgue o outro.
Não se ache o conhecedor de tudo, o sabedor de tudo. Não tente aplicar a sua regra, as suas ideias ao outro. E muito menos tente comprar a ideia dos outros como sendo verdadeira para você. Vá atrás do conhecimento. Aprenda e desenvolva. Vá atrás do conhecimento. Foi o que eu falei na live passada. É fundamental o conhecimento. É fundamental o estudo. É fundamental que você vá atrás de experiências para que você se conheça e se reformule. Então não vá atrás de fórmulas. Não espere uma forma. Porque no momento que você pensa em fórmulas, no momento que você vai atrás de elementos, você vai criar um novo personagem. Porque no momento que você está atrás de elementos, você está atrás de um novo personagem. Basicamente assim, ó. Fabiano, me dá a roupa, a fantasia que vai me deixar mais elevado, mais feliz, mais realizado. É isso que nós buscamos. Na verdade, quando a gente busca modelos ou regras, nós buscamos novos personagens. E nós temos que afastar dos personagens, porque o que eu digo? Já temos personagens bastantes nessa vida e vindo de outras vidas. Então, abandone as fórmulas, abandone os personagens e vá em busca de conhecimento, autoconhecimento e mudança. É isso que eu queria dizer quando eu falei na oitava live, no oitavo vídeo, sobre esqueça o checklist. Né? E para fechar hoje esse resumo, vamos aí à nona aula, né, que eu falei sobre pensamentos. Pensamentos, meus amigos e minhas amigas, é aquilo que eu já vim falando toda noite. Pensamento é algo extremamente complexo e extremamente importante e que influencia na tua vida. É hora de começar a cuidar dos pensamentos e compreender como ele influi no teu dia a dia. Pensou, se materializou. Pensou, criou vida. Então o que você acredita, o que você pensa, está no seu mundo. É o seu mundo. Eu sempre gosto de referir, e que é o que eu vou reencerrar a live de hoje como reflexão. Você é, está, conforme pensa. Então se está ruim, é porque você pensa assim. Onde você está, é porque você pensa assim. Se você atrai, é porque você pensa assim. Quem está em volta de você é porque você pensa assim. O pensamento é algo extremamente poderoso. Então, diante desse poder do pensamento, aplique ele de forma saudável, salutar para a sua vida. Mude seu pensamento. Traga pensamentos positivos de execução, de evolução, de produtividade, de amor, de fraternidade, de caridade, de alegria e felicidade. Tente afastar e trabalhar esses pensamentos negativistas, de julgamento, de culpa, de raiva, de agressividade, de intolerância. Mude os pensamentos. É o primeiro passo. Se você quer ser melhor, vai ter que mudar os pensamentos. É a forma de ver, de pensar, para que pensando de forma diferente, haja de forma diferente, e pensando e agindo de forma diferente, cria uma essência e uma realidade de vida destoada. Porque assim, ó, não espere que o outro mude, não espere que o mundo mude. Isso só vai mudar quando você mudar. E para mudar precisa modificar os pensamentos, a forma como se pensa, para que se inicie a sentir de forma diferenciada, mais evoluída, mais harmônica, mais pacífica, mais amorosa. Assim que eu me despeço. Bastante conteúdo, bastante resumo, mas é bom rever alguns pontos. Nunca se esqueça, assista e reassista os vídeos. Aí eu fiz hoje um apanhado de 9. Vamos ver se eu consigo fazer o apanhado de todos até a última live desse ano, né? Desse período, desse ciclo, para depois a gente entender o que a gente faz da vida, né? Temos aí mais 2, 3. Então assim, ó, revise, reassista, porque é preciso mudar, é preciso reformular, é preciso se conhecer e se modificar. Até, abraços e beijos no coração de todos, é sempre um prazer.
Deixe as suas dúvidas, os seus questionamentos aqui nos comentários, diante do que foi falado. Pergunte aquilo que faltou, aquilo que gostaria de ouvir, porque a gente está aí. Porque precisamos mudar, precisamos conversar, precisamos dialogar. Até mais. Tchau, tchau.